O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Como é bom começarmos o nosso dia reconhecendo que temos um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que cuida de nós, um Deus que sabe que tem dias que estamos mais animados, tem dia que estamos um pouco mais desanimados, tem dias que as frustrações, as dores, as dificuldades da vida batem sem pena e nós sentimos, mas não estamos sozinhos. Mesmo sentindo a dor, o peso, a decepção, nós temos um Deus que nos abraça, que nos acolhe, que nos dá ânimo e que nos faz recomeçar, nos faz olhar para outro lado, não olhar apenas para as dores, para as dificuldades, mas, apesar de tudo, ter um olhar de esperança. Por isso que nós começamos sempre o nosso dia nos colocando diante do Senhor e pedindo a Ele a sua santa presença, a sua sabedoria, o seu Espírito, a sua paz. Se tivermos de fato a paz de Jesus em nossos corações, nós suportaremos tudo. E para que nós possamos ser contagiados por essa paz, nada melhor do que ouvirmos o seu santo evangelho e aprendermos junto com a sabedoria da boa notícia. O evangelho hoje está em Lucas capítulo 4, versículos do 38 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isto é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, hoje no Evangelho fala de inúmeras curas. Começa Jesus curando a sogra de Pedro, a sogra de Simão. E Jesus não vai literalmente ao encontro da sogra, mas nos narra que pediram a Jesus em favor dela. Esse é o poder da intercessão. Pediram em favor dela. Na continuidade, conta que ao pôr do sol, todos aqueles que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram até Jesus. E eu quero convidar você a levar
Quem são os seus doentes que você quer colocar diante do Senhor? Olha como é bonito esse evangelho. As pessoas não eram os doentes necessariamente que iam ao encontro de Jesus, mas era o pai, era a esposa, era o esposo, era um filho, uma filha, era um amigo. Meu irmão, minha irmã, você está intercedendo pelo outro? Você tem intercedido por aquele amigo, por aquelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes? Jesus nos traz a sabedoria nesse evangelho, onde várias pessoas oravam umas pelas outras e elas apresentavam a Jesus aquele que estava possuído por um demônio, aquele que estava aleijado, aquele que estava cego, aquele que estava doente. Eu não sei qual é a enfermidade que hoje tem na tua casa, na tua família, mas a pergunta é: você tem levado esse enfermo, esse doente, até o Senhor, até Jesus? Porque se você levá-lo até Jesus, o que é que vai acontecer? Jesus vai impor as mãos e vai curar. Jesus vai impor as mãos e vai curar. Foi assim que aconteceu com a sogra de Simão, que repreendeu a febre, e ela que estava com febre, toda baqueada, imediatamente ela começa a servir a Jesus. Ela começa a servir. E todos aqueles que levaram até Jesus, Jesus colocava as mãos sobre cada um deles e os curava. Está no versículo 40, não é palavra minha. Jesus os curava. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, desenvolva esse bom hábito de orar, de interceder, de apresentar a Jesus a vida daqueles que estão sofrendo, da vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão precisando da graça, da cura, da libertação do Senhor. Jesus curava, Jesus libertava, mas Jesus também anunciava a boa notícia do reino. E ele encerra indo para outros lugares, mesmo aquele povo proibindo, porque aquele povo queria Jesus como um amuleto, Jesus para ficar com eles ali, para resolver qualquer problema de dor de cabeça. Só que nós não podemos ficar na cura pela cura. Jesus cura para evangelizar. Jesus cura para salvar. A cura não pode ser a cura pela cura. Jesus, dentro do processo de anúncio da boa nova, da boa notícia do reino de Deus, que ele foi enviado para isso, ele faz as curas, faz os milagres, liberta o seu povo. Mas a primícia é anunciar o reino de Deus. Que eu e você reconheçamos que o nosso primeiro papel, a nossa primeira missão é anunciar o reino de Deus. Até porque muitas doenças, muitas enfermidades, muitas pessoas estão sofrendo por falta desse anúncio do reino de Deus, desse anúncio da boa notícia. E eu encerro pedindo a você para compartilhar esse áudio, compartilhar esse vídeo, compartilhar esse link com outras pessoas. Talvez um doente, uma pessoa enferma, uma pessoa que está precisando reconhecer Jesus como Senhor de fato da sua vida. E através dessa mensagem, Jesus vai impor as mãos sobre ela. Jesus vai curá-la.
vai libertá-la para que ela possa, de fato, como a sogra de Simão, levantar e servir ao Senhor. Um ótimo dia para você, meu irmão. Uma boa quarta-feira. Deus te abençoe. Até amanhã.